eu estou aqui apresentado como professor e pesquisador, sou profissional contratado pelo Uniceub e também anualmente dou aulas no IESB e mantenho o grupo de pesquisa Cultura Digital e Democracia, em que a gente pretende analisar qual os desafios que essa mudança tecnológica traz para as exigências políticas, né, de participação. E, além disso, faço parte da ONG, o Instituto Beta, Internet e Democracia. A nossa proposta é fazer com que a internet se torne cada vez mais democrática, ao mesmo tempo em que a gente quer que a democracia cada vez mais reconheça a internet como um espaço público produtor de significados politicamente relevantes, partindo do pressuposto de que não necessariamente a internet vai ser mais democrática e não necessariamente a democracia vai usar a tecnologia da forma correta. Nós do Instituto temos uma participação em diversos momentos. Destaco aqui a nossa presença ano passado, falando na audiência do STF a respeito dos bloqueios do WhatsApp, né, duas ações que tratam para combater crimes de tráfico. Foram determinados bloqueios no uso de um programa de comunicação instantânea entre pessoas que não têm nada a ver com a história. Será que isso é democrático? Então, o debate no STF migrou para a questão da criptografia, mas está, obviamente, dentro do que a gente trabalha na ONG. E quero destacar também que o Instituto Beta, em conjunto com 40 outras organizações, pesquisadores e ativistas, compõe a Coalizão Direitos na Rede, que tem algumas campanhas, alguns projetos também relacionados à ideia de que os nossos direitos hoje dependem de uma atuação cuidadosa, de um olhar bastante atencioso à internet como um possível espaço de novas violações de direitos, né, um efetivo espaço de novas violações de direitos, mas também como um espaço de construção conjunta de uma sociedade melhor. Então, para a gente não criminalizar o uso da internet, primando pela liberdade, pela privacidade e pela liberdade de expressão e pela privacidade. Então, o meu roteiro aqui é falar de educação digital e cibercrimes, pontuando aí como a educação digital pode ser utilizada a partir das perguntas que o senador colocou, né? Como assegurar aos internautas que seus dados sejam preservados, como tornar a sociedade mais preparada e consciente em relação aos crimes cibernéticos, como proteger crianças e adolescentes. E aqui eu destaco, né, a minha atuação em sala de aula. Eu fui professor de Direitos da Criança e do Adolescente, sou professor de Responsabilidade Civil, e os casos que chamam mais a atenção dos alunos são os relacionados às questões online, é o que tem lugar nas manchetes dos jornais. Ao mesmo tempo, eu sinto uma falta de compreensão, não só dos meus alunos, mas, de maneira geral, dos conceitos básicos do direito, para a gente poder tratar de questões penais, de questões de sanção civil, que no Brasil a gente está vinculado aos preceitos constitucionais, né? Bom, falando então propriamente de educação digital, quero destacar o que já foi dito, tanto pelo representante da União Europeia, o Carlos Oliveira, como pelo Tiago Tavares, brilhantemente no sentido da media literacy, ou, em português, a alfabetização para o uso das mídias. É necessário, senador, que a gente hoje ensine as crianças a ler, escrever, interpretar, a fazer conta, mas também a mexer no computador, a mexer no celular. O senador tem uma frase interessante de dizer que é curioso como os tribunais, o Senado, eventualmente, quando vai descartar os seus computadores, faz uma doação para as escolas. Isso é maravilhoso. Mas o ideal seria que as escolas estivessem doando computadores para o Senado e para o tribunal. Como assim uma criança vai estudar com um computador desatualizado? Né? Essa é uma questão de prioridade. Se eu pudesse encerrar minha palestra agora e dar essa proposta, seria isso. É necessário que as crianças tenham um primeiro acesso às tecnologias. Então, estou falando aí, nesse caso, né, de educação formal, no âmbito aí da discussão da educação digital. Para esse propósito, senador, eu destaco que o Marco Civil da Internet tem uma proposta expressa, vigente, desde 2014, completamente ignorada. Quero crer que o senador conhece o artigo 26, que diz: o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino
inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet, como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Pronto, temos lei. Isso que o Marco Civil da Internet diz com todas as letras há já quase 4 anos, na minha percepção de quem acompanha, foi zero implementado. A gente teve uma limitação de recursos para a educação para 20 anos, não vejo como a gente pode ter algo mais do que uma aulinha de informática que o aluno vai ficar completamente desinteressado. É impossível um professor, em 50 minutos, ensinar algo que crianças e adolescentes e jovens não consigam fazer com seu próprio celular, de forma mais interessante. Não vejo capacitação de professores para educar as nossas crianças e os nossos adolescentes de forma que eles construam o nosso futuro, que eles se vejam alfabetizados, autônomos, detentores, emancipados para a internet. Claro, isso é questão de longo prazo. Então, além da educação formal, a gente tem que pensar também em quem já está atuando. Na questão da atualização dos profissionais. Estou pensando aqui em juízes. Quantas decisões catastróficas a gente vê de juízes, bem intencionados, inclusive, mas que apresentam decisões completamente desconexas do que a internet precisa. Para isso, a gente tem o Marco Civil, que é o fundamento, a base. Mas o Marco Civil de 2014, quando que os juízes aprenderam direito? Nos anos 80, nos anos 70. Então, a gente tem que ter atualizações do STF ao juiz que acabou de ser nomeado. Do Ministério Público, a gente tem alguns casos de promotores, procuradores que buscam se atualizar, mas cadê uma atuação institucional do Ministério Público a promover essa atualização com relação aos potenciais da cultura digital? Advogados, a presença do Fabrício aqui como representante da OAB, pode servir para a gente veicular essa encomenda, para que os advogados se atualizem, talvez até de forma obrigatória. A gente pode estabelecer um prazo, 10 anos, 15 anos, 5 anos, mas o que não pode acontecer é um cliente contratar um advogado para defender ele online e o advogado não tem a menor ideia de como fazer isso, ou faz tudo errado. E aí o que a gente vai ver muito são clientes que perdem o seu direito porque o advogado atuou mal. E o cliente não tem condição de avaliar o advogado. Não é sabão em pó que ele fala, na próxima roupa eu compro uma marca diferente. Escolheu o advogado atuou errado, ele perdeu a causa e acabou. Não tem controle de mercado. Provoco também aqui aos parlamentares que busquem também essa atualização. Há espaços, essa audiência pública é um ótimo espaço para essa atualização. Infelizmente, a gente não tem um plenário lotado de parlamentares devidamente interessados. E professores. Obviamente, eu acompanho meus colegas e vejo que nem todo mundo está a par, nem todo mundo se sente à vontade, mas nem todo mundo tem um mínimo. Um professor de Direito Civil tem que saber português. O professor de Direito Civil hoje não tem que saber diferenciar e-mail de web, de deep web, de mensageiro, de peer-to-peer, Instagram, de Snap, tem que saber. Quando que ele vai saber? Com a remuneraçãozinha que ele recebe, com férias de 3 semanas no meio do ano? Não dá tempo, a gente tem que ter um projeto. Então, talvez o Senado, por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, que é uma escola de governo, junto com as outras 20 escolas de governos, pudesse empreender algum tipo de atuação, inclusive junto ao Poder Judiciário, para poder realizar essa atualização de profissionais. Porque a gente fica falando da população aqui, todo mundo acompanhou o caso do parlamentar, da juíza, que se manifestaram completamente erroneamente no caso da Marielle. A gente não está falando de pessoas que são analfabetas. Pessoas de todas as classes, como bem foi dito, estão propensas a praticar cibercrimes e ser vítimas de cibercrimes. Então, a sociedade, de forma ampla, a gente precisa promover uma circulação social dos saberes. Eles não podem ficar só na escola, só nos cursos de atualização. Então, a gente tem cartilhas do CGI, cartilhas da SaferNet, a OAB produz bons materiais. E as pessoas, a gente tem que promover familiaridade com temas como segurança. A gente sabe, por exemplo, que a fechadura da minha casa, eu não quero que a delegada tenha acesso a uma chave mestra que abra a minha casa. E aí a gente vai pensar em senha e criptografia e, de repente, parece uma ideia legal que o Estado possa ter um backdoor ao meu computador.
Falta familiaridade de entender que pelo computador você consegue saber tudo o que a pessoa está fazendo. Em especial pelo computador dela, pelo celular dela. A gente tem a ideia de que a casa é o sigilo, é um asilo inviolável na Constituição, e a gente tem artigos do ministro Gilmar Mendes, já deve ter 10 anos esse artigo, retratando que na Alemanha, decisões da Suprema Corte reconhecendo que o celular merece a mesma proteção. Porque se eu não entro na sua casa de 10 da noite às 6 da manhã, olhando o seu celular eu sei tudo o que você fez de 10 da noite às 6 da manhã, às vezes até como foi o seu sono. Se eu uso um aplicativo para acompanhar como vai minha saúde. E aí tem, a questão da biometria para a proteção de dados pessoais, não tratar com descaso, o TSE estava tratando com descaso os nossos dados, naquela relação com o Serasa. E agora o TSE é detentor, vai ser detentor de um campo, um banco de dados biométricos de toda a população eleitora do Brasil. Quem está preocupado com a segurança da guarda desses dados? Quem vai verificar o TSE? Os bancos, tem as questões de Bitcoin, mas tem também comércio eletrônico, pago com celular uma conta hoje facilmente, com uma pulseira. O jornalismo tem a questão das fake news, que eu vou adentrar, mas tem velho compartilhamento de mídia, pirataria, memes. O meme é pirataria. Quando a gente circula a Nazaré Confusa, para quem conhece, ou agora a gente vai entrar na Copa do Mundo, a circulação de memes. Eu pego uma imagem da Rede Globo e ponho um texto em cima, isso é violação de direito autoral. No nosso país, isso é crime. Artigo 184 do Código Penal, violar direito autoral. A gente podia mudar essa lei. Porque senão as crianças que estão se alfabetizando estão cometendo crimes. Na lei de direito autoral não tem exceção para produzir meme, por exemplo. O discurso de ódio online é uma encruzilhada, porque a gente tem que promover os direitos humanos, mas a gente não pode violar os direitos humanos sistematicamente para promover os direitos humanos. É um absurdo você vigiar todo mundo para impedir que as pessoas agridam umas às outras. O Estado vai violar os nossos direitos sistematicamente, ou as empresas vão ser obrigadas a violar o nosso sigilo para identificar quem está cometendo crime e quem não está. Isso em si é um crime. A questão da neutralidade de rede, sem a qual isso já tem uma familiaridade, mas ainda pouca gente conhece, mas sem neutralidade de rede não tem como a criança aprender. Porque como que ela vai subir um vídeo? Se só com o YouTube tem liberdade de acesso, mas não tem com o Vimeo, não tem com o Facebook. Eu tenho um contrato com a TIM que no WhatsApp eu posso mandar texto e foto, não posso mandar vídeo. E os vídeos que eu produzo não vão subir. Eu posso consumir, mas eu não posso produzir. Neutralidade de rede é importante para isso. Ela protege a inovação, que a gente não sabe o que vai ser, porque ela ainda não foi inventada. Então a gente tem que manter em aberto. É difícil ver o valor da inovação. É difícil, por isso, entender a neutralidade de rede. E aí a Anatel vem dizer que zero rating, que a não cobrança não é violação da neutralidade de rede. Porque se eu não cobro do ICQ, nunca vou ter o WhatsApp. Se eu não cobro do Orkut, nunca vai ter Facebook no Brasil. Se eu não cobro do Facebook, qual que é a próxima rede social que a gente está matando, sem nem conhecer? Questão de transporte, a gente pensa em Uber. Todo um debate do Uber. Tem o Waze. O Waze sabe a que velocidade eu vim para cá, que hora que eu saí de casa, por onde que eu passei. Eu não quero que os dados do Waze sejam utilizados para fins que eu não aceitei quando eu contratei o uso do Waze. Tem lá um banco de dados riquíssimo. Meu, do senador, da plateia, do presidente da República, dos seus assessores. É questão de Estado, é questão do indivíduo. Isso é muito sério. E a gente tem que se familiarizar com essas discussões que não são novas. O senador perguntou desde quando tem cibercrime. O termo é de 1999, virou Convenção de Cibercrimes na Europa, da qual o Brasil não faz parte, em 2001. Um senador tentou fazer essa Convenção de Cibercrimes ser interiorizada, depois ele virou deputado, agora ele está com uma ordem de prisão, mas esse senador tentou trazer uma lei para o Brasil de graça,
sem que o Brasil fosse convidado a participar da convenção, ele pegou o texto, traduziu e quis transformar em lei. Daí que surgiu o Marco Civil da Internet. Em resposta a essa proposta de trazer o termo cibercrime para o Brasil antes da hora, porque a gente não tinha maturidade. Mas violação tem desde 1960, desde que você tem acesso a um sistema por sabotagem, isso estava classificado como crime contra a informática. Em 1980, a gente tinha cartão de crédito, e o medo do cartão de crédito, dos caixas automáticos. Você procura no YouTube, você acha notícias engraçadíssimas da época. Você vai ter coragem de usar um cartão que você pode pegar o seu dinheiro sem ir no banco? Hoje é a mesma coisa com pagamento com celular, uso de Bitcoin. Não é novidade. A discussão não é nova. Os termos, cibercrime tem já pelo menos 17 anos. Então, né, vamos falar aqui de cibercrimes. Essa história do Marco Civil é interessante porque no Senado a gente teve um momento de debate crucial para a evolução do Marco Civil da Internet, que foi quando, por meio de blogs, diversos blogueiros conseguiram criar um momento que parou a tramitação do Marco Civil por um momento aqui no Senado, e depois foi aprovado. Após uma audiência pública realizada, na época, o Pedro Abramovay era o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Foi aprovado, foi para a Câmara, como tinha modificações, conseguimos parar o projeto na Câmara. E daí, à época, então, surgiu a demanda, não, antes da gente falar que as pessoas têm que ser presas, vamos dizer quais direitos podem ser violados para que elas eventualmente venham a ter sua liberdade restrita ou sejam alvos de uma sanção. Antes que o Marco Civil virasse realidade, a gente acabou tendo, né, a Lei Carolina Dickmann, pelo acontecido, mas aí a delegada não vai me desdizer aqui que a Lei Carolina Dickmann não serviu. Ela não resolve nem o caso da Carolina Dickmann, porque no caso dela foi um acesso ao computador, e a lei não fala de acesso ao computador, fala de invasão. Como bem colocou a delegada, o termo invasão quer dizer entrada. Eu não entro em lugar nenhum, eu acesso. No direito penal, você tem o princípio da legalidade estrita. Se está invasão e eu acessei, não é invasão, eu não posso ser preso. Imagina o trabalho que os delegados têm que ter, e o Ministério Público, e o juiz. E é direito penal, o juiz não pode conceder interpretações abrangentes, tem que ser restritivo. Ao mesmo tempo, né, com relação à classificação dos cibercrimes, né, quais são as distinções? A lei de cibercrimes fala em algumas categorias, né? A Convenção de Cibercrimes, lá em 2001, categorizou como crimes contra a confiabilidade, a integralidade e a disponibilidade dos dados. Quer dizer, eu posso corromper, eu posso falsear ou eu posso inviabilizar o seu acesso aos seus próprios dados. Crimes relacionados a conteúdo, eu acho que as fake news entram aqui, mas não só. Também o discurso de ódio. Crimes relacionados à propriedade intelectual. Repito, no Brasil, violar direito autoral, por mais absurdo que possa parecer, não é uma questão de você pagar uma indenização. É crime, com detenção de 3 meses a 1 ano. E se tiver lucro indireto, essa pena sobe de 2 a 4 anos. Não faz o menor sentido, isso ainda está previsto no Código Penal. O menor sentido. Ninguém vai preso por violar direito autoral. Mas num ambiente de perseguição, um delegado pode pegar. Um delegado mal intencionado pode abusar e restringir a liberdade de alguém que estava fazendo algo completamente ilícito, como, por exemplo, denunciar esse delegado. Aí eu copio a foto do delegado, o delegado que fez a própria foto, ele é autor da foto, você usou sem autorização, cometeu um crime. Né? A gente tem diversas situações de assassinatos cometidos por policiais mal preparados por meio dos autos de resistência. A gente tem que lidar com a realidade com todo o seu espectro. Criar crimes que possam abrir para abusos, eu acho que não vai solucionar nada. Em especial porque a gente não sabe como vai ser o Brasil depois das eleições. Espero que a gente esteja mais democráticos e não menos. Falando, então, sobre o tema
que ganhou essa centralidade aqui, né, das fake news. Sendo bem sintético, a gente não deve criminalizar fake news, criar um tipo para dizer fake news é crime, porque a gente já tem o suficiente no nosso Código Penal, mais do que o suficiente. A gente tem tipos penais que, eventualmente, são desconhecidos por parte dos profissionais na aplicação para a internet. E esse debate tem que ser público, não pode acontecer na delegacia, no gabinete do Ministério Público, no gabinete do juiz, tem que acontecer aqui. A gente tem que revisitar o conceito, como bem coloca o senador no requerimento, de injúria, calúnia, difamação, o que é, o que não é. Alertar a sociedade, diz o senador Cristóvão, sobre os limites e o uso responsável da internet, promover a construção de um senso crítico, para que as fake news e a desinformação não tenham a força e a influência que hoje possuem nas decisões políticas de um país, tendo o exemplo dos Estados Unidos. Mas eu quero lembrar que no Brasil, em 1989, a gente teve uma conhecida notícia falsa a respeito de um dos candidatos, que provavelmente comprometeu o sucesso do Lula, à época, nas eleições, na disputa contra o Collor. Não é uma novidade que notícia falsa influencia no processo eleitoral. Quem morou em município de interior sabe como é feita a disputa pelo político detentor do canal de TV, do jornal, do alto-falante. Fake news não é novidade. E no Brasil a gente está cansado, eu estou cansado, de notícias falsas influenciando na política. Sim, mas não é de hoje. Não é pela internet, não começou na internet. A internet revisita todos esses temas. Mas se a gente mirar só na internet, se a gente mirar em fake news só no período eleitoral, a gente cria um novo artigo 184 do Código Penal. Não vai servir para nada de útil, só para abusos. A gente tem diversos projetos tramitando, qualquer lei hoje seria prematura, porque a gente ainda não entende, falta diálogo e ainda não tem base social. Os projetos que existem têm terminologia imprecisa, impondo dever aos intermediários, como a Convenção de Cibercrimes previa, e o Marco Civil superou esse debate. Eu não posso matar o mensageiro, porque senão ele não me entrega a mensagem. Se eu disser que quem me entrega uma notícia falsa é responsável, essa pessoa vai analisar tudo o que está sendo entregue para mim. Se eu falar para os Correios, não me entregue uma carta que me ofenda, o que o Correio vai fazer? Ler todas as minhas cartas. Eu quero isso? Eu não quero. Senão o Correio vai ter que me indenizar porque me entregou uma carta que eu não sei quem é. O anonimato é proibido, ok. Mas o Correio vai ter que ler a identidade da pessoa e verificar para saber se pode mandar a carta? Não vai, senão a carta não chega. Aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, você tem horas de vídeo por minuto. A gente pode resolver isso, é só matar a internet. Você coloca um editor que vai ler tudo o que acontece antes de permitir a comunicação. Isso tem um nome também que é proibido na nossa Constituição, chama censura. E não é nada novo. Que é o problema central, ameaçar a liberdade de expressão. E aí gera também, mesmo sem um cenário caótico, gera um receio, gera autocensura, porque eu estou com medo, será que eu vou botar na capa do jornal uma manchete que vai ser enquadrada? Ah, tem exceções, mas a minha é exceção? Aí o editor fala, não precisamos comprar essa briga, tira. E aí o repórter da próxima vez já não vai ser tão investigativo. Quem que perde com isso no momento eleitoral? A gente corre o risco, né? Espero cada vez mais esse risco é menor, mas de termos eleições muito chapa branca, que a gente só vai ter notícia favorável, só elogio, para tudo quanto é candidato, nenhuma crítica, nenhuma denúncia. Esse não é o tipo de eleição que eu quero ter. Como eu disse, eu estou cansado. Espero que o meu sentimento não seja único. Vou falar de uma política que já não pode mais concorrer, da Marielle, e aí eu tenho um exemplo em que a participação da internet serviu para desmentir tudo o que estava sendo dito sobre ela. Desculpa me emocionar, é sincero, porque quando a Marielle morre uma parte de todo mundo que luta por direitos humanos. Não foi um assassinato de um político que estava concorrendo, foi uma ideia. Tentaram matar uma ideia, né?
E aí a gente teve diversas pessoas vindo e desdizendo. Não foi a grande imprensa que desmentiu. Porque a grande imprensa não estava nem ligando para o que estava circulando no WhatsApp, no Facebook. Foram grupos organizados em torno das ideias da Marielle que vieram desdizer. Se a gente põe um intermediário para avaliar, não vai dar tempo de desdizer. Quem mente, mente mais rápido. Fiz uma mentira, desmentiu. Fiz outra, desmentiu. Eu vou fazer 15, 30. Não é intermediário, a gente tem que usar a rede. A rede é feita de nós que não são só descentralizados. Eles são difusos. E eu não preciso passar por um ponto central para chegar no outro. E a ideia da internet como fundamento militar foi: eu tenho que comunicar dessa mesa até o Tiago. Se eu rompo a comunicação com o senador Cristóvão, ela não chega lá. Eu tenho que ter uma rede para saber até se essa comunicação foi rompida nesse ponto. É daí que surge a internet como rede, para poder desviar, contornar qualquer bloqueio na comunicação. Aí a gente quer resolver as fake news bloqueando a comunicação vai continuar acontecendo por meios cada vez mais ilícitos, prejudicando a educação, porque como é que o professor vai ensinar uma criança a cometer crime? Além da imprecisão dos termos, que é destacada pela ONU, pela OEA e outras organizações mundiais, a gente tem uma carta aberta de representantes da sociedade civil da América Latina e do Caribe com as preocupações para as fake news. A gente tem um exemplo de texto, falando, o texto é ruim. Tem texto que fala assim, é crime divulgar a notícia que possa distorcer a verdade. Possa distorcer, quer dizer, não precisa nem distorcer. Corromper gravemente a verdade no processo eleitoral. Tem jeito de corromper que é leve, médio e grave, aí só o grave que é punido. Não, esse foi médio, não precisa punir. Qual que é a verdade? A gente teve o caso semana passada de uma decisão que mandou tirar um site a título de fake news, uma decisão do TSE. O site estava divulgando uma notícia da Folha. O editorial da Folha de hoje, de ontem, criticando essa decisão. Porque a notícia é verdadeira. Ela está de um jeito sensacionalista, mas ela é verdadeira. Então, os projetos erram na mira, acertam coisa demais. Fake news são um problema complexo de desinformação, que precede a internet. A desinformação já existia muito antes. Né? E aí a gente tem no jornalismo, busca por audiência a qualquer custo. A gente tem disputa por poder também, que os meios de comunicação tradicionais se envolvem, seja como mecanismo, seja como diretamente interessados. O processo eleitoral, em que você tem o senador que já foi prejudicado no processo eleitoral por conta de um outdoor perdido, tem 3 dias para recorrer. Um político com equipe consegue recorrer em 3 dias, o indivíduo não consegue. E esse é o processo eleitoral em que a gente vai debater fake news. Agora, as consequências não vão se encerrar nesse processo eleitoral. Para finalizar, cumprimentando a participação de todos, agradeço poder falar por último, por poder ter todo esse conhecimento acrescentado. Peço mais 2 minutinhos para me referir ao que o Dr. Emílio Simone falou a respeito dos cibercrimes, que em 2006 estavam se estruturando. O pessimismo é de lembrar que em 2002, tem notícia da Folha Online, do dia 19 de novembro de 2002, dizendo que o Brasil lidera o ranking mundial de cibercrimes. Em 2002. Já estava estruturado em 2002, não era uma novidade. Mas que cibercrime que a gente está falando? A gente precisa de dados, a gente precisa estudar. Porque o cibercrime de sabotagem é diferente do cibercrime de publicidade veiculada no YouTube para crianças. Uma dica de quem tem 2 filhos: veja os vídeos junto com seus filhos. As crianças aprendem pelo exemplo. Se você terceiriza ela para televisão, para babá eletrônico, o problema já acontecia nos anos 80, nos anos 90. O que a gente via nas manhãs de domingo nos anos 90 não servia para nenhuma criança. O que está no YouTube hoje também, nem tudo serve, mas tem coisa que serve. YouTube, Netflix, etc.
E, enfim, agradeço também o esforço da PSAFE de produzir dados, isso é uma coisa que falta, senador. O Marco Civil da Internet tem muita encomenda para a produção de dados e a gente tem pouca resposta a essa encomenda. Então, a gente tem a quantidade de crimes que as pessoas que usam o aplicativo no Android denunciaram. A gente ainda não dá nem para questionar os dados, porque eu não sei qual que é o universo dessas pessoas no âmbito das pessoas que usam a internet no Brasil, com Android, com iPhone, no computador. A gente tem que ter mais dados empíricos para eu saber onde que a delegada não consegue atuar por falta de lei. Tem que ter dados. A delegada não vai conseguir fazer estatística do trabalho dela, senão ela não faz o trabalho dela. Tem que ter produção de dados para a gente tratar de fake news, de tráfico, de venda de arma, de tudo com base na realidade. É um compromisso com a democracia que a gente não gere fake news para combater fake news. É isso, senador. Muito obrigado.